fazer a leitura primeiro do verso 12 e a gente vai desenrolando por aí. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Então aqui a reflexão sobre esse texto. Primeiro, eu louvo a Deus por ter me dado essa palavra, porque é o que Ele tem falado no meu coração durante esses dias e foi confirmada por conta disso, porque é o que o Senhor tem falado no meu coração e eu acredito que vai ser bênção trazer para a igreja. Amém? Ninguém, exatamente ninguém, é forte o suficiente que possa dizer que está livre de cair, mas fiel é Deus. Um texto de 1 Coríntios, capítulo 10, é um forte puxão de orelha de Paulo para aquela igreja, para aquele povo, né? Porque era um povo, são conselhos contra a idolatria, né? Mas era um povo orgulhoso porque era um povo que no meio dele havia pessoas talentosas e que se achavam suficiente em sua fé, se achavam suficiente por aquilo que eles eram ou participavam, que era pessoas batizadas, pessoas que participavam da ceia, né? E eles pensavam ser blindados na sua fé, eles pensavam que eles estavam isentos de qualquer perigo e com isso, cheios de si mesmos, eles frequentavam templos pagãos e comiam comidas oferecidas a ídolos, né? Que para nós são demônios, e achando que isso não afetaria eles de forma alguma. Então, o capítulo 10 são conselhos, né? São um puxão de orelha mesmo de Paulo, uma exortação de Paulo para com eles, né? E Paulo, com a sua grande sabedoria, derruba esse orgulho no início do capítulo 10. No início do capítulo 10, onde ele faz uma viagem no tempo, levando lá para os israelitas, lá no tempo do deserto, e lembra os coríntios do povo do deserto. Vai dizer assim, ó, lá no início, 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Então aqui Paulo vai trazer para o povo de Corinto, né, de Corinto lá, que eles também tiveram batismo. O povo israelita também passaram pelo batismo, passaram pelo mar vermelho, como diz o texto, pela nuvem, e eles também comeram comidas espirituais como maná, cordonizes, água da rocha, né? Então eles não eram muito diferentes, né? Pelo contrário, eles tinham os mesmos privilégios, né? E tudo isso que eles tiveram, né? Todo esse privilégio espiritual que o povo de Israel teve, esse contato com Deus, né? O sobrenatural, isso também não impediu que eles se entregassem à idolatria, se entregassem às imoralidades que eles se entregaram, e murmuração, e isso também fizeram eles cair. Então, semelhante ao povo de Corinto, o povo de Israel também comeram comidas espirituais e foram batizados de forma diferente, mas bem parecidas, mas com os mesmos privilégios. Ambos caíram, e Paulo alerta isso a eles. Mas após Paulo dar essa chamada de atenção, no verso 12, ele vai dizer: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele está dizendo para o povo não facilitar, porque até mesmo o povo escolhido de Deus passou a confiar em si mesmo, né? Passou a faltar com vigilância, e aconteceu com eles também, né? Eles foram, alguns mortos, outros não permitindo entrar na terra. Então, nenhum de nós podemos dizer que somos fortes em nós mesmos, né? Mas quem nos garante é o Senhor. Então, a mensagem de Paulo está dizendo aqui: não facilitem.
né, o mesmo pode acontecer com qualquer um de nós. Mas logo após esse versículo 12, onde ele vai alertar, né, cuide para que não caia, ele vai trazer um equilíbrio, né, com um consolo, que ele vai dizer assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá o livramento, para que vocês possam suportar. Amém? Lá em cima da reflexão eu coloquei que ninguém, exatamente ninguém, está livre de cair, mas fiel é Deus. A gente precisa lembrar que as tentações, as coisas que a gente passa, são consequência do nosso eu ou do nosso plantio. As tentações, elas vêm pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias motivações. E a gente passa por coisas que a gente passa por conta do nosso plantio. Então, é necessário que a gente colha essas coisas, mas em tudo, Deus não permite que a gente passe por aquilo que a gente não pode suportar. Então, Ele só vai permitir a gente passar por aquilo que a gente aguenta suportar. É isso que o texto diz. Mas junto com a adversidade, junto com a tentação ou qualquer outra coisa que o texto vai dizer aí na sua versão, o Senhor, Ele dá o escape. Amém? Glória a Deus. Então aqui a gente já tem a consciência de que é o Senhor quem nos garante. Nós, em momento algum, podemos nos garantir em nada, mesmo sendo pessoas de oração, pessoas de entendimento da palavra, nós em momento algum podemos nos esquecer que nós não nos garantimos em nada. Por mais que maduros nós sejamos na nossa fé, nós somos falhos. Nós precisamos do Senhor e é somente Ele quem nos garante. Para essa segunda parte que eu coloquei aqui, agora que estamos de pé, ou pensamos estar de pé, de qual maneira que eu penso que é o estar de pé? Esse questionamento ele vai ser respondido com uma outra pergunta, que é algo que Deus tem falado no meu coração durante esses dias, que fez eu pensar nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, que é a tal pergunta: eu estou temendo a Deus ou estou temendo as consequências? É interessante pensar, porque isso é mais provável do que a gente possa pensar na nossa vida. Pode ser até mesmo um termômetro na nossa caminhada, a gente refletir sobre, porque apenas por um triz a gente pode viver dessa maneira, de temer as consequências, ao invés de temer a Deus, e a gente nem vai perceber. Quando a gente teme as consequências, a gente passa o foco daquilo que é estar em pé para nós, para um medo do castigo. Isso é temer a consequência. Então a gente está em pé por medo de ser castigado, a gente não peca por medo de ser castigado, a gente não erra por medo de ser castigado. Então tem algumas coisas que temer a consequência pode nos enganar. Quando o foco está apenas nas consequências, a nossa obediência torna puro egoísmo nosso e puro legalismo nosso. Egoísmo porque a gente começa a medir o que de consequência a gente vai sofrer se a gente cometer o ato, um pecado, um erro. E um puro legalismo quando a gente talvez não faria por aquilo que vai cair sobre nós, por aquilo que a gente acha que Deus vai punir a nossa vida. O pensamento por trás desse medo do castigo, desse temor à consequência, não vou fazer isso porque não quero colher frutos ruins, ou eu não quero que a minha vida não vá para frente, minha vida não prospere,
Eu não vou pecar porque eu não quero colher o fruto lá na frente e eu tenho medo de meu casamento não dar certo, eu tenho medo de minha empresa não dar certo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo do devorador. Então o pensamento por trás disso é puro medo. O temor das consequências, talvez eu não vou pecar porque a minha vida com Deus é baseada no medo de ir para o inferno. E, como eu já disse, é mais real do que parece, é mais constante. A gente consegue ver bastante nas pessoas quando você talvez vai evangelizar ou conversar com alguém. As pessoas dizerem que tem medo de ir para o inferno. Às vezes até mesmo no nosso meio, né? E o problema é que se o motivo de não pecar é o medo do resultado, é que o coração da gente ainda deseja o pecado, mas teme o preço a ser pago. Se houvesse a certeza que ninguém viria e que não haveria punição, talvez ou certamente eu e você pecaríamos. Isso não é transformação, é apenas contenção de danos, assim como eu disse. Então as minhas atitudes são medidas naquilo que eu talvez vou colher lá na frente. Então não é temor ao Senhor. Eu estou de pé não por temor ao Senhor, mas por temor das consequências. Então eu vou medir até onde eu posso ir no meu pecado, porque eu não quero sofrer muitos danos. Eu não quero colher tantas coisas ruins, mas eu consigo medir, eu tenho ali o controle nas minhas mãos para medir o quanto eu posso ir, o quanto eu posso flertar com o pecado, com o meu pecado, porque eu tenho ali o controle nas minhas mãos, eu sei até onde eu consigo ir, eu sei até onde eu consigo ir, para que eu não caia de vez, mas eu consigo ali contar uma mentira às vezes, falar um palavrão às vezes. Então eu tenho esse controle nas minhas mãos. Não é um pecado grande, então não vou sofrer grandes danos. Então, se o problema para não pecar é o medo do resultado, nosso coração ainda é pecaminoso. Nosso coração ainda deseja o pecado. O temer a Deus, como diz a palavra do Senhor lá em Provérbios, é o princípio da sabedoria. Mas o verdadeiro temor a Deus não significa ter medo de Deus, pavor de Deus, mas sim um profundo sentimento de amor, um profundo sentimento de reverência, um profundo sentimento de respeito ao Senhor. Quando nós pensamos em não pecar, se estamos temendo a Deus, quando pensamos em não pecar, muda de medo das consequências para eu não vou fazer isso porque eu amo ao Senhor. Eu não vou fazer isso porque eu quero prezar pelo relacionamento que eu tenho com Ele, não quero quebrar essa comunhão que eu tenho com Ele. Então muda de um temor às consequências, onde eu tenho medo do que vai acontecer comigo se eu pecar, para eu sinto a dor se eu pecar, a dor de ter desapontado o meu Pai, a dor de ter entristecido o coração daquele que eu quero prezar o relacionamento, que é Deus. Esse é um verdadeiro temor ao Senhor, uma grande reverência. Então ele sai do medo de ser castigado para eu quero que minha vida agrade a Ele. E o resultado disso aqui, de quando você teme ao Senhor, que é o verdadeiro estar em pé, você se importa com o que Ele pensa, mesmo que ninguém esteja olhando. Que são os momentos que vão te dizer mais sobre você para você mesmo, quando ninguém está olhando. Mais do seu relacionamento para você mesmo com Deus. A obediência deixa de ser um peso daquele tenho que fazer, mas começa a ser literalmente isso. Não quero desagradar a Deus, não quero quebrar essa comunhão que eu tenho com Deus, não quero quebrar esse relacionamento que eu tenho com Deus,
não porque eu vou sofrer alguma coisa. Se eu sofrer alguma coisa, eu estou na mão do meu Deus, tudo bem, mas eu quero continuar com o meu relacionamento com Ele, porque eu sei que Ele me recebe, eu sei que Ele me restaura. O pecado passa a gerar não dor pelo castigo, mas por entristecer o coração do Pai. E um questionamento que é apenas uma pergunta retórica aqui, que fica para mim e para você, é: se o pecado não trouxesse consequência para a minha vida, eu ainda escolheria a santidade? Se a minha prática que não agrada a Deus, ou aquilo que talvez não seja pecado, mas eu sei que não convém a mim com o meu relacionamento com Deus, se isso não trouxesse consequências para a minha vida, será que eu ainda escolheria a santidade? Esse versículo que a gente leu, aquele que está em pé, cuide para que não caia, nos faz refletir que o que cai é aquele literalmente que acha que tem o pecado nas suas mãos, a prática do pecado, as consequências do pecado nas suas mãos. Quando a gente flerta de tal forma com o pecado que a gente, na nossa cabeça, acha que está tudo controlado, a gente sabe até onde a gente pode ir, mas na verdade isso é um engano do inferno nas nossas vidas, porque quanto menos a gente espera, a gente já caiu e não consegue mais sair de lá. A nossa segurança não está em sermos fortes, mas está em sermos dependentes e termos um coração sincero ao Pai. E a minha oração para a minha vida essa semana, e quero que seja a de vocês também, é que não seja pela motivação errada que a gente escolha a santidade e um relacionamento com Deus. Não seja pela motivação errada que cada um de nós estamos aqui. Porque se for assim, eu e você estamos perdendo um só tempo aqui. Porque o Senhor não se agrada e você literalmente está perdendo tempo, porque no dia o Senhor vai te perguntar: o que você está fazendo aqui? Ele vai mandar você se apartar da presença dele, mas você vai dizer: Senhor, eu era santo, eu escolhi a santidade, eu era irrepreensível, mas Ele vai te questionar: mas se eu permitisse a ocasião, será que o seu coração se renderia ou permaneceria em mim? Então a questão literalmente é essa. Como diz aquele ditado, né? A ocasião faz o ladrão. Será que a ocasião de pecarmos faria eu e você aceitarmos o pecado ou abrirmos mão da nossa santidade para abraçarmos o pecado que a gente flerta? Então, em oração mesmo, nos seus dias mesmo, né? Aqui também, neste momento que eu finalizar a administração, mas que a sua oração seja que as motivações da sua caminhada com Deus não seja o medo das consequências do seu pecado, mas a sua motivação seja não desagradar a Deus, não querer quebrar o seu relacionamento com Deus, e por amor a Ele, que o Senhor possa gerar um temor verdadeiro em nós. E para finalizar, gostaria de deixar a frase que talvez resume essa ministração que o Senhor deu ao meu coração, que é: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, talvez por excesso de confiança, ou não caia por estar em pé pela motivação errada. Amém? Então eu peço que vocês orem de voz alta para você mesmo, da maneira que você quiser, mas peça que o Senhor se revele mesmo para você
que você consiga ter esse discernimento de não estar na presença do Senhor pela motivação errada, ou não escolher a santidade pela motivação errada, não escolher estar em pé na presença do Senhor pela motivação errada. Algumas versões vai dizer aquele que está em pé, mas eu gosto da versão aquele que pensa estar em pé, porque a gente precisa refletir, né, sobre a nossa verdadeira motivação, que é temer ao Senhor por amar um relacionamento com Ele, amar a comunhão com Ele, e não por medo das consequências que talvez a gente possa ter se escolhemos o nosso pecado, os nossos erros e não a presença de Deus. Amém?